Chegamos ao nosso último guia de piores celulares de 2020 e agora selecionamos os aparelhos top de linha que mais nos decepcionaram ano passado. Como estamos falando de celulares avançados, não há nenhum aqui que realmente seja ruim, mas apenas modelos que deveriam ser melhores pelo preço cobrado. Isso não quer dizer que você deva evitar comprar os modelos que citaremos, mas recomendamos que você invista seu dinheiro em produtos melhores e para isso temos o nosso outro guia com os melhores flagships de 2020. A Motorola voltou ao mercado de flagships com o Edge Plus em 2020. Ficamos felizes por ver mais uma marca investindo nesse segmento aqui no Brasil, mas ela precisa melhorar se realmente deseja competir contra Samsung, Apple e Xiaomi. Chegou cobrando caro por um aparelho que deixa de lado pontos importantes, como IP68 para proteção contra água ou uma tela de 120 Hz. O painel OLED de 90 Hz tem bom nível de brilho, mas peca na reprodução de cores. Pelo menos, há suporte a HDR que funciona com os principais serviços de streaming. Já na parte sonora não fica devendo para os rivais. Ele vem equipado com o Snapdragon 865, o que poderia garantir ótimo desempenho, mas acaba ficando abaixo de outros top de linha. Pelo menos não peca em jogos e a curvatura da tela tem sua utilidade como gatilhos em games de tiro. Na parte de câmera, podemos dizer que o Edge Plus registra boas fotos. Já a frontal peca nas selfies e fica abaixo de muitos intermediários. Ele não consegue gravar vídeos em 8K, ficando limitado à exótica resolução 6K. Pelo menos a bateria dura bem, mas ter que esperar quase 3 horas para um celular tão caro recarregar é inaceitável em 2020. Outro celular que está longe de ser ruim, mas que poderia ser melhor é o Mi 10T Pro. Ele é tipo uma versão capada do Mi 10, só que custa quase o mesmo. O design é exótico e apresenta mais bordas do que se espera de um lançamento em 2020. Enquanto modelos avançados trazem painel OLED, aqui temos uma tela LCD com brilho mediano e cores longe da realidade. A vantagem está na taxa de atualização de 144 Hz, mas não espere por jogos rodando a 144 FPS. Ele vem equipado com o Snapdragon 865 e, assim como o Edge Plus, fica abaixo de outros em desempenho. As câmeras são piores que as do rival da Motorola e, no geral, só fazem o básico e apresentam grande limitação à noite. Pelo menos ele grava em 8K, coisa que o Edge Plus não faz. A bateria tem boa autonomia quando o modo 144 Hz está ativo e não demora tanto quanto o da Motorola para recarregar. No geral, é um celular até bacana, mas que não faz muito sentido comprá-lo no lugar do Mi 10. E nossa medalha de bronze para o pior top de linha de 2020 fica com o Galaxy Note 20. Enquanto o Ultra é um dos melhores do ano passado, a versão mais simples deixa muitas tecnologias de lado e ainda cobra caro. A primeira decepção vem no acabamento. A Samsung tirou a traseira de vidro e usou o mesmo plástico da linha Galaxy A. A tela é apenas 60 Hz, enquanto já temos intermediários com painel de 90 Hz ou mais. O desempenho é inferior ao Ultra, por mais que venha com o mesmo hardware. A bateria dura menos e demora mais para recarregar. Até mesmo o conjunto de câmeras é mais simples e só compete com modelos antigos da marca. Sem dúvidas, o Galaxy Note 20 foi uma grande decepção para muitos. Ele poderia ter sido lançado como Note 20 Lite ou Note 20 FE, que faria mais sentido. Sem falar que até mesmo a S Pen não é tão boa quanto a da variante mais cara, que tem latência menor e entrega uma experiência superior. E aqui temos mais uma variante de flagship da Xiaomi, ou melhor, da sua submarca Poco. O F2 Pro é o sucessor espiritual do lendário Pocophone, que foi febre entre os brasileiros por entregar conjunto de top de linha com preço de intermediário. O novo não chegou a cumprir o mesmo papel e acabou sendo esquecido. Ele tem acabamento digno de um top de linha, diferente do Note 20 com corpo de plástico. O que ficou faltando no F2 Pro foi uma tela de pelo menos 90 Hz e som estéreo. É inaceitável ver aparelhos metidos a flagships com som mono em 2020. Sem falar que o áudio sai muito seco e sem nenhum grave. Outra decepção fica para o desempenho. Sim, ele é mais um equipado com Snapdragon 865, mas conseguiu ser ainda mais lento em multitarefas do que o Motorola Edge Plus e Mi 10T Pro, ficando abaixo de muito intermediário mais barato.
Suas câmeras também estão abaixo do que se espera de um top de linha. À noite terá fotos escuras com ruídos e baixa nitidez. Pelo menos ele não decepciona em selfies e a filmadora grava em 8K a 30 fps. A bateria dura bastante e não demora para recarregar. O F2 Pro tem seus altos e baixos e por isso leva a medalha de prata. E a maior decepção de 2020 vai para o Galaxy Note 10 Lite. Aqui foi quando a Samsung começou com a mania de sair capando seus celulares top de linha. Ele tem acabamento em plástico, traz uma tela mais simples e reaproveita hardware antigo para reduzir o custo de produção. Até mesmo a S Pen é antiga e não tem os recursos dos demais da linha Note 10. Se incluir uma tela de intermediário já não era suficiente, a Samsung ainda limitou a parte sonora deixando apenas uma saída de som no Note 10 Lite. O desempenho é similar aos modelos mais recentes da linha Galaxy A ou M, ou seja, você paga por um top de linha e leva um intermediário. As câmeras pelo menos estão acima dos modelos de gama média da marca, mas aqui não entregam a mesma boa qualidade dos demais da linha Note 10. Ele fica mais próximo do que tínhamos com o Galaxy Note 9 lançado lá em 2018. A bateria dura o dia todo e não demora muito para recarregar. Já a S Pen tem suporte mais limitado a gestos e basicamente faz o mesmo que os antigos phablets da marca. Será que o Note 20 vai receber uma versão ainda mais capada em 2021? Se isso acontecer, ele provavelmente entrará na nossa lista de decepções do ano. Realmente não tivemos algum top de linha ruim em 2020, mas a Samsung precisa deixar essa ideia de capar seus aparelhos e continuar cobrando caro por isso. A Xiaomi continua com sua mania de sair lançando variantes desnecessárias do seu principal flagship e muitos nem valem a pena comprar. Já a Motorola, vamos torcer para que venha com produtos mais competitivos em 2021, mas é bom ver a marca apostando novamente no segmento. A LG anda apagada no mercado, mas já deu muita mancada no passado. Quem sabe ela não volta com força este ano. Vamos torcer para a concorrência ser acirrada e todos nós sairmos ganhando como consumidores em dúvida diante de tantas boas opções. E é isso. Para acessar os guias com as melhores opções e com os melhores preços, basta acessar os links que estão aí abaixo. E é claro que queremos saber sua opinião sobre essa lista. Acha que faltou algum modelo ou que fomos injustos com algum dos que estão aqui? Comenta aí abaixo. Eu vou ficando por aqui, um abraço e nos vemos na próxima.